Sejam bem-vindos ao canal Sonhos Entre Linhas. Nesse vídeo você encontrará do capítulo 84 ao 87, do livro Quincas Borba de Machado de Assis. Deixe o like e vamos para o livro. Capítulo 84. Com que então Sofia queria casá-lo? Saiu pensando Rubião, era naturalmente o processo mais expedito para descartar-se dele. Casá-lo, fazê-lo seu primo. Rubião palmilhou muita rua, antes que chegasse a esta outra hipótese. Talvez Sofia não se houvesse esquecido, mas mentisse de propósito ao marido para não dar andamento ao projeto. Neste caso o sentimento era outro. Esta explicação pareceu-lhe lógica, a alma voltou à serenidade anterior. Capítulo 85. Mas não há serenidade total que corte uma polegada sequer as abas do tempo, quando a pessoa não tem maneira de o fazer mais curto. Ao contrário, a ânsia de ir ao Flamengo à noite vinha tornar as horas mais arrastadas. Era cedo para tudo, para ir à Rua do Ouvidor, para voltar a Botafogo. O doutor Camacho estava em Vassouras, defendendo um réu no júri. Não havia divertimento algum público, festa nem sermão. Nada. Rubião, profundamente aborrecido, trocava as pernas à toa, lendo as tabuletas, ou detendo-se ao simples incidente de um atropelo de carros. Em Minas não se aborrecia tanto, por quê? Não achou solução ao enigma, uma vez que o Rio de Janeiro tinha mais em que se distrair, e que o distraía deveras, mas havia aqui horas de um tédio mortal. Felizmente há um Deus para os enojados. Acudiu à memória de Rubião que o Freitas, aquele Freitas tão alegre, estava gravemente enfermo. Rubião chamou um tílburi e foi visitá-lo à Praia Formosa, onde morava. Gastou ali perto de 2 horas. Conversando com o doente, este adormeceu, ele despediu-se da mãe, um caco de velha, e à porta antes de sair. A senhora há de ter tido seus apertos de dinheiro, disse Rubião, e vendo-a morder o beiço e baixar os olhos. Não se envergonhe, necessidade aflige, mas não envergonha. Eu que queria era que a senhora aceitasse alguma coisa, que lhe vou deixar para acudir à despesa, pagará um dia se puder. Tinha aberto a carteira, tirou 6 notas de 20.000 réis, fez um bolo de todas elas, e deixou-lhe na mão. Abriu a porta e saiu. A velha, espantada, nem teve alma para agradecer. Só ao rodar do tílburi, é que correu à janela, mas já não podia ver o benfeitor. Capítulo 86. Tudo aquilo saiu tão espontaneamente ao Rubião, que ele só teve tempo de refletir, depois que o tílburi começou a andar. Parece que chegou a levantar a cortina do postigo. A velha ia entrando, viu-lhe ainda o resto do braço. Rubião sentiu toda a vantagem de não estar inválido. Reclinou-se, desabafou o peito com um grande suspiro e olhou para a praia, logo depois inclinou-se. Na vinda, mal pudera vê-la. Vossa Senhoria está gostando, disse-lhe o cocheiro contente com o bom freguês que tinha. Acho bonito. Nunca veio aqui? Creio que vim, há muitos anos, quando estive no Rio de Janeiro pela primeira vez. Que eu sou de Minas. Pare, moço. O cocheiro fez parar o cavalo. Rubião desceu, e disse-lhe que fosse andando devagar. Em verdade, era curioso. Aquelas grandes braçadas de mato brotando do lodo e, postas ali ao pé da cara do Rubião, davam-lhe vontade de ir ter com elas. Tão perto da rua, Rubião nem sentia o sol. Esquecera o doente e a mãe do doente. Assim sim, dizia ele consigo, fosse o mar todo uma coisa daquele feitio, alastrado de terras e verduras, e valia a pena navegar. Para lá daquilo ficava a Praia dos Lázaros e a de São Cristóvão. Uma pernada apenas. Praia Formosa, murmurou ele, bem posto o nome. Entretanto, a praia ia mudando de aspecto. Dobrava para o saco do alferes. Vinham as casas edificadas do lado do mar. De quando em quando não eram casas, mas canoas encalhadas no lodo ou em terra fundo para o ar. Ao pé de uma dessas canoas, viu meninos brincando, em camisa e descalços, em volta de um homem que estava de barriga para baixo. Todos eles riam. Um ria mais que os outros porque não acabava de fixar o pé do homem no chão. Era um pequerrucho de 3 anos, agarrava-se-lhe a perna, e ia-a estendendo até nivelá-la com o chão. Mas o homem fazia um gesto e levava pelo ar o pé e o menino. Rubião deteve-se alguns minutos diante daquilo. O sujeito, vendo-se objeto de atenção, redobrou o esforço no brinco, perdeu a naturalidade. Os outros meninos mais idosos detiveram-se a olhar espantados. Mas Rubião não distinguia nada, via tudo confusamente.
Foi ainda a pé durante largo tempo, passou o saco do alferes, passou a Gamboa, parou diante do cemitério dos ingleses, com os seus velhos sepulcros trepados pelo morro e afinal chegou à Saúde. Viu ruas esguias, outras em ladeira casas apinhadas ao longe e no alto dos morros becos, muita casa antiga, algumas do tempo do rei, comidas gretadas, estripadas, o caio encardido e a vida lá dentro. E tudo isso lhe dava uma sensação de nostalgia. Nostalgia do farrapo da vida escassa, acalcanhada e sem vexame. Mas durou pouco. O feiticeiro que andava nele transformou tudo. Era tão bom não ser pobre. Capítulo 87. Rubião chegou ao fim da Rua da Saúde. Ia à toa com os olhos espraiados, desatentos. Rente com ele passou uma mulher, não bonita, nem feia, singela sem elegância, antes pobre que remediada, mas fresca de feições, contaria 25 anos, e levava pela mão um menino. Este atrapalhou-se nas pernas do Rubião. Que é isso, nonho? Disse a moça, puxando o filho pelo braço. Rubião inclinara-se ao pequeno para ampará-lo. Muito obrigada, desculpe, disse ela sorrindo, e cumprimentou-o. Rubião tirou o chapéu, sorriu também. A visão da família apoderou-se dele outra vez. Case se diga que eu engano. Parou, olhou para trás, viu ir a moça, tique-tique e o menino ao pé dela, amiudando as perninhas para ajustar-se ao passo da mãe. Depois foi andando lentamente pensando em várias mulheres que podia escolher. Muito bem para executar a 4 mãos a sonata conjugal, música séria, regular e clássica. Chegou a pensar na filha do major, que apenas sabia umas velhas mazurcas. De repente ouvia a guitarra do pecado, tangida pelos dedos de Sofia, que o deliciavam, que o estonteavam há um tempo, e lá se ia toda a castidade do plano anterior. Teimava. Novamente forcejava por trocar as composições. Pensava na moça da saúde, modos tão bonitos, criancinha pela mão. Obrigada por terem ficado até aqui. Até os próximos capítulos.